Estamos ao vivo. Vamos lá, Kátia. Vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao INSPER e ao webinar Desenvolvimento de Carreira em Tempos de Crise e Marca Pessoal. É um imenso prazer receber vocês hoje na nossa casa. Eu sou a professora Kátia de Stasi, eu sou consultora de desenvolvimento humano e organizacional, também sou coach, e dou aulas no INSPER desde 2014 em programas abertos e customizados da área de educação executiva, principalmente para temas de liderança e cultura organizacional. Eu estou hoje muito bem acompanhada pela professora Maria Cândida, para quem eu dou a palavra agora para que ela se apresente. Boa noite, Kátia, boa noite a todo mundo que está aí, é um prazer estar recebendo vocês, adorei a história da nossa casa, né, é virtual, mas é a nossa casa. Eu sou Maria Cândida, eu também trabalho com cultura organizacional e carreira, e aí hoje a gente vai fazer uma dobradinha, Kátia e eu, e dou aula no INSPER nos programas de educação executiva e nos customizados também, sempre olhando para a carreira e para a cultura organizacional. Então, vamos lá, Kátia, falar de marca pessoal? Vamos lá, então. Bom, eu quero falar para vocês a respeito do INSPER muito rapidamente, para aqueles que não conhecem a escola. Então, o INSPER é uma instituição de ensino superior e de pesquisa, sem fins lucrativos, e que tem como missão ser um centro de referência em educação e em geração de conhecimento. Deixa eu mostrar, então, para vocês quais são os nossos principais cursos. Acho que tem uma coisa importante, que nós temos a filosofia de que o aluno, ele sempre é o protagonista. Nós temos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, estrito sensu, e educação executiva, como nós já mencionamos, eu e a professora Maria Cândida. Tem uma informação sobre o INSPER que talvez muitos não conheçam, que nós temos um fundo de bolsas que existe desde 2011 e que então tem permitido a alunos de diversas partes do Brasil de vir para São Paulo e de ter realmente custeado tanto os seus estudos quanto também a sua moradia. A área de educação executiva, bom, nós temos cursos de curta, média duração, abertos e customizados também, em diferentes formatos, integral, noturno, fim de semana, e a gente quer convidar vocês, então, depois para entrarem no site do INSPER e conhecer melhor aquilo que a gente tem a oferecer. E mais uma vez, então, obrigada aí pela confiança, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Bom, eu vou compartilhar, então, a agenda do nosso webinar, de forma bem sucinta, mas eu vou fazer uma introdução de alguns minutos a respeito, então, dos temas que a gente vai abordar hoje. Depois, então, eu vou conduzir aí uma apresentação em torno de 15 minutos para a gente entrar especificamente no tema marca pessoal, e depois eu passo, então, a bola para a professora Maria Cândida para que ela, então, dê continuidade entrando no tema desenvolvimento de carreira. Nós vamos dar um foco principalmente no contexto atual, mas vocês podem ter certeza que tudo aquilo que a gente vai trazer vão ser conceitos, ferramentas que vocês também vão poder aproveitar em outros momentos, tá? Mesmo depois da crise. E vamos deixar, a nossa intenção, então, é deixar no final, em torno de 20 minutos, né, de 15 a 20 minutos no máximo, para que vocês possam interagir conosco, então, mandar as perguntas, e nós vamos, então, usar esse tempo para responder as perguntas de vocês. É importante que vocês habilitem o chat do YouTube para poder interagir conosco e mandar as perguntas. E uma outra coisa, só uma dica, né, que eu quero passar para vocês, é que nós vamos fazer 1 ou 2 exercícios bem rápidos aqui durante o webinar, e que seria legal se vocês tivessem nas mãos uma caneta e uma folha de papel, tá? Vai ter um exercício, principalmente, que vocês vão precisar exatamente de uma caneta e folha de papel, não adianta ser laptop ou celular, porque não vai dar certo. Então, se vocês puderem, vai ser ótimo. Tudo bem, Maria Cândida? Podemos? É isso mesmo, vamos embora. Vamos lá. Muito bem, então eu quero fazer primeiro uma introdução, antes da gente entrar especificamente no tema marca pessoal, então só para nós falarmos um pouco do macro, do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos num momento de disrupção, né, disrupção segundo o dicionário é a interrupção do curso normal de um processo. Então, todos nós fomos, de repente, catapultados num novo mundo, numa nova realidade, para a qual nós não estávamos preparados,
E tudo isso, então, a consequência disso é que hoje nós estamos vivendo num mundo completamente diferente, nos quais, principalmente, as nossas prioridades mudaram radicalmente. Então, como eu estou usando o meu tempo hoje, a minha energia é muito diferente do que era há um mês atrás. Então, hoje, muito provavelmente, todos vocês estão dedicando muito mais tempo até às necessidades mais básicas, a sobrevivência, a saúde. Nós estamos aprendendo um monte de coisas novas, como nos relacionar de uma outra forma, né? Como chegar até vocês também, né? Como nós estamos fazendo de uma outra forma. Então, como trabalhar e se relacionar de novas maneiras, entre tantas outras coisas que nós estamos tendo que aprender. E o que é interessante nisso é que quando nós pensamos em como nós estamos ocupados, né, com todas essas coisas mais urgentes, o que aconteceu com os planos de carreira de cada um de nós? Nós estávamos na nossa vida, no nosso ritmo normal, então, talvez investindo mais ou menos no meu desenvolvimento de carreira, tentando construir ou fortalecer a minha marca pessoal, só que, de repente, chegou essa crise, e aí eu me pergunto, onde foram parar, né, onde ficam todos aqueles planos que estavam na minha cabeça, e agora chegou essa crise, e muito provavelmente, né, nós vamos ter um ano perdido, né, então isso pode ser uma das perguntas, uma das dúvidas que vem na nossa cabeça, né. E foi justamente em função dessas dúvidas que eu e a professora Maria Cândida quisemos trazer esse conteúdo, né? Porque a nossa pergunta para vocês agora é: será mesmo que esse vai ser um ano perdido? Então, o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas informações, fazer algumas reflexões, algumas provocações também, e trazer algumas dicas para como vocês vão poder então, lidar com esse momento com outro olhar, né, um olhar de que existem uma série de oportunidades à disposição que, muito provavelmente, né, vão me permitir continuar o meu desenvolvimento de carreira e também a construção da minha marca pessoal. Então, vocês já estão vendo aqui na tela essa foto dessa menina chamada Malala, que eu acredito que boa parte de vocês conheça, ou já ouviu falar, ou sabe alguma coisa da trajetória dela, e eu gostaria que vocês agora, olhando para essa foto, vocês realmente se conectem, o que vem em mente para vocês ao pensar nessa menina, uma menina que nasceu no interior do Paquistão, e muito, muito jovem, ela foi se tornando conhecida no mundo inteiro, a ponto de que em 2013, ela foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do planeta. Em 2017, a Malala ganhou um prêmio Nobel da Paz. Então, o que a gente pensa quando olha para essa menina, nessa trajetória, não só muito rápida, como talvez até muito precoce, e talvez a pergunta seja como é possível, né, que essa menina conseguiu fazer essa trajetória, conseguiu se tornar tão conhecida, e mais importante do que isso, conseguiu levar a sua causa para o mundo. Ela conseguiu construir uma marca pessoal extremamente sólida, extremamente impactante, e através dessa marca, ela conseguiu adeptos, seguidores, parceiros, conseguiu fundos, conseguiu andar pelo mundo, né, buscando justamente aquilo que ela acreditava e valorizava, e que era a educação. Então, como ela estava vivendo numa crise, porque naquele momento, onde ela morava no Paquistão, né, estava sob o regime do Talibã, e ela tinha sido proibida de estudar. Então, esse foi quase que o evento gerador dessa trajetória da Malala, só que tem um detalhe, ela aproveitou uma oportunidade que surgiu quando a BBC, né, então, convidou as meninas da escola, quem gostaria de se voluntariar para escrever um diário, contando, então, aquilo que estava vivendo. E foi a Malala que levantou a mão e disse, eu vou, né, e se propôs isso aos 12 anos de idade, então, a começar essa sua trajetória e a construção da sua marca a partir dessa decisão. E a minha pergunta para vocês agora é por que será que a Malala construiu uma marca tão forte e tão impactante, sendo ainda tão jovem? Então, muito provavelmente, né, aquilo que eu percebo é que a marca da Malala, ela é extremamente autêntica. Ela foi construída de uma maneira muito genuína e ela representa exatamente quem é a Malala, o que ela acredita, o que é importante para ela e também o valor que ela agrega para o mundo. Tá? Então, esse é o primeiro, né, a primeira reflexão
que eu quero trazer para vocês, e eu tenho aqui também duas reflexões e provocações, né, para que vocês pensem, a partir desse exemplo, que uma das maiores oportunidades de desenvolvimento é o enfrentamento de uma situação de crise. E na crise, sempre você tem a escolha de como enfrentá-la e pelo que você quer ser lembrado. Como você pode aproveitar as oportunidades que a crise oferece para você. Eu vou passar agora para vocês 3 definições de marca pessoal, né? Por que eu escolhi 3? Porque elas se complementam, existem N definições de marca pessoal, existem muitos especialistas que hoje lidam com esse tema, mas eu escolhi as 3 que eu achei que mais estavam, né, de acordo com os objetivos meus e da professora Maria Cândida para o dia de hoje. Então, a primeira delas é a seguinte: marca pessoal é uma forma de aprender a se conhecer melhor, estabelecer o que você acredita e o que você defende. E essa definição vem do Center for Creative Leadership, que é uma instituição de educação executiva e de pesquisa sobre liderança dos Estados Unidos. E por que eu acho interessante, né, e quero chamar a atenção de vocês para uma chave muito importante que vem com essa definição e que é a questão do autoconhecimento. Então, a partir do que vocês estão, né, agora vendo aqui essa definição, começa já a pensar, já começa a refletir o quanto eu tenho investido nisso. Quanta energia e quanto tempo eu tenho investido para me conhecer melhor, para saber o que eu acredito, quais são as minhas causas. E agora, complementando, eu trago para vocês uma segunda definição que vem de uma ex-executiva da Microsoft, chamada Jenny Flinders, e que hoje trabalha muito com marca pessoal. E ela diz o seguinte: marca pessoal é a impressão intelectual, visual e emocional que as pessoas têm quando pensam em você. Então, eu achei muito interessante essa definição, porque ela está trazendo que nós chegamos nas pessoas, quem nós somos, e a nossa marca chega nas pessoas através de vários canais: o intelectual, o visual e o emocional. E que essa impressão, ela é formada na cabeça das pessoas a partir de uma série de elementos que elas observam em nós. Então, todas as nossas interações com o mundo, as interações diárias que nós temos com as pessoas, e mesmo através de canais virtuais, de redes sociais, todas as nossas interações, elas contêm vários elementos que vão formando, então, essa percepção e impressão sobre nós. Por exemplo, como eu gerencio meus comportamentos, as minhas ações, as minhas emoções, como eu me exponho, como eu exponho os meus pontos de vista, como eu falo, como eu escrevo, qual é a minha linguagem, qual é a linguagem que eu uso, tudo isso está sendo absorvido pelas pessoas. E nós, né, seres humanos, temos a capacidade, né, de criar, a partir dessas pistas que estão no ambiente, nós criamos histórias. Então, mesmo que inconscientemente, nós vamos juntando todos esses pedacinhos e acabamos criando uma história, e uma história que diz, bom, essa pessoa para mim é isso, né? Então, me leva a uma conclusão, me leva a uma interpretação. Então, agora, eu quero complementar, para que a gente, então, continue trazendo essa questão da percepção, uma outra definição dessa especialista, que tem uma empresa somente dedicada a personal branding, né, marca pessoal, que é a Karen Foster Durham, e ela diz, olha, a marca pessoal, ela é a percepção que você tem de você mesmo, somada à percepção que os outros têm de você. Então, aqui nós estamos juntando as duas coisas, né? Eu comecei falando para vocês de autoconhecimento, então eu preciso saber qual é a percepção que eu tenho de mim mesmo, então quem eu sou, o que eu defendo, quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fortes, qual é o meu diferencial, mas eu também tenho que saber e entender qual é a percepção que os outros têm de mim, para que haja uma coerência entre essas duas. A mensagem que eu quero deixar para vocês dessa primeira parte é que a maneira que nós enxergamos aqui marca pessoal não é como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para que você ganhe relevância e ressonância no mundo externo, né? Não necessariamente para que você fique famoso, você pode até ficar, mas isso vai ser uma consequência,
né? A marca pessoal, ela serve principalmente para gerar credibilidade, né, para permitir que eu possa contar a minha história, que eu possa conseguir apoio para os meus projetos, para as minhas causas, e para que eu consiga alavancar a minha expertise e também influenciar o mundo à minha volta, né? Então, é muito importante que as pessoas conheçam as minhas habilidades, os meus valores, e que quando elas, né, pensem em mim, elas tenham uma percepção que coincide com aquela que eu estou passando, né, estou comunicando para o mundo, tá? Então, a marca pessoal é uma forma de eu realizar a minha missão e o meu propósito. Eu vou seguir aqui com vocês, aproveitando só para deixar, então, uma sugestão de um exercício que eu e a professora Maria Cândida achamos que ia fazer bastante sentido, porque é uma forma simples de você conseguir captar um pouco a percepção das pessoas. E agora, vamos pensar no momento que a gente está vivendo, né? Nós estamos nos expondo, por mais que estejamos fechados em casa, nós estamos o tempo todo interagindo com o mundo lá fora. Então, as pessoas, como eu falei, estão criando uma série de impressões, assim como as marcas das empresas também, nós estamos aí todos, né, observando quais empresas estão tomando que tipo de ações e decisões, e isso vai formando em nós uma impressão e uma percepção. Então, a gente está sugerindo para que vocês comecem agora, terminando esse webinar, vocês já podem selecionar 6 pessoas, ou até mais, se vocês quiserem, do seu círculo profissional, com quem vocês tenham interações distintas, né, para que tenha uma variedade aí de respostas, né, de pontos de vista. Liga para essas pessoas e pergunta, quando você lembra de mim, quais são as 3 primeiras coisas que lhe vem em mente? Registra tudo isso, guarda, porque isso vai ser importante. Eu quero sugerir agora para vocês é um exercício que vocês vão começar a pensar nisso agora e também sugerimos para que depois você possa aprofundar. É um exercício que usa como base a matriz de Eisenhower, que eu acredito que muitos conheçam, conhecida também como matriz urgente importante, e que normalmente ela é utilizada para a gestão do tempo. E divide, então, as nossas tarefas, né, a maneira que nós ocupamos a nossa agenda, entre tarefas que são importantes, não importantes, urgentes ou não urgentes. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque nesse momento especificamente, como eu falei lá atrás, nós estamos tão ocupados com uma série de urgências, que pode ser que nós estejamos deixando de lado alguma coisa que é muito importante, mas que não é tão urgente. Então, comecem a pensar um pouco como que vocês estão distribuindo o tempo de vocês entre esses 4 quadrantes, pensando que o primeiro quadrante superior esquerdo, o do importante e urgente, ele está principalmente focado naquilo que você tem que fazer imediatamente, que é muito importante. Então, por exemplo, lidar com a crise, né? Essa é uma das coisas que você não pode fugir, você tem que fazer isso. Depois, quando você tem o quadrante de baixo, que é considerado urgente e não importante, sim, tem coisas que vão caindo no teu colo, né? Normalmente são interrupções, são coisas que vêm de fora, que não tem tanta importância assim, principalmente para você, mas que de repente, quando você vê, estão ali. Essas coisas, por não serem tão importantes, talvez você possa terceirizar, ou talvez você possa decidir que você vai fazer um pouquinho depois, tá? Eu quero passar agora para o outro lado, então, da matriz, o lado direito, então, na parte inferior, né? Então, seria o quadrante que depois eu vou chamar de número 3, que é o do não urgente e não importante. Então, esse quadrante é aquele das nossas distrações. Então, de repente, aquele filme que eu estou assistindo, aquele papo que eu estou batendo com uma pessoa que, na verdade, nem agrega muito valor. Então, tem aí várias coisas que talvez a gente use mais tempo do que o necessário. E o quadrante de cima, o não urgente e importante, é onde eu vou querer colocar bastante peso nessa conversa com vocês, porque é aonde você semeia, dia após dia, para você colher no médio e no longo prazo. Então, enquanto urgente e importante tem a ver com as minhas metas de curto prazo e com a crise, o não urgente, porém importante, tem a ver com as minhas metas, o meu planejamento de médio e longo prazo. Então, só para ilustrar, né, então vocês aproveitem para ir pensando como é que estaria essa matriz, se vocês fossem preencher agora. Então, o que eu quero trazer para vocês? Aqui tem alguns exemplos, né, de atividades, algumas eu até já mencionei, né, mas eu quero realmente dar ênfase nos 2 quadrantes de cima. E
o ponto que eu quero enfatizar com vocês a respeito dessa distribuição do tempo é que, assim, no quadrante número 1, onde eu estou lidando com a crise, eu estou vivendo experiências que talvez eu nunca tenha vivido antes, experiências extremamente desafiadoras e que podem ser a chave para eu continuar e, na verdade, até impulsionar o meu desenvolvimento de carreira e a criação ou fortalecimento da minha marca pessoal. Essas experiências, elas estão aí, disponíveis para nós, nesse momento, para todos, e todos os dias. Agora, essa experiência, ela só vai realmente ser útil e ser valiosa para mim a partir do momento em que eu usar o quadrante número 4, né, do não urgente e importante, para que eu possa compreender essas experiências e para que eu possa elaborar essas experiências, a fim de tirar um verdadeiro aprendizado e fazer com que essas experiências, então, elas formem o meu caminho daqui para frente, elas criem esse caminho em direção a esse novo futuro. Então, só para enfatizar, né, o que eu acabei de falar para vocês, eu estou trazendo mais uma vez uma citação do Center for Creative Leadership, que é do autor do George Hallenbeck, que é um especialista em agilidade de aprendizagem. E ele tem um livro somente a respeito de experiências, das lições da experiência, da importância. Ele diz, não basta você viver as experiências, você tem que elaborá-las. E é muito interessante, fica muito mais potente quando você coloca um foco deliberado em aprender com a experiência. Ele considera que é uma das abordagens mais valiosas para eu desenvolver habilidades de liderança e que vão me conduzir a uma carreira de sucesso a longo prazo. Tá? Então, enxergar essas experiências não só como eu estou apagando incêndio, mas o que eu estou aprendendo a partir disso. E é um pouco o que eu quero agora compartilhar com vocês, né, como a mensagem com relação às experiências que eu quero deixar para vocês, primeiro passo, valorize as suas experiências. E como você pode fazer isso? Eu quero te passar agora algumas... quase que um roteiro para uma reflexão para você fazer assim que a gente terminar o nosso webinar. Não é um roteiro que você tem que seguir ao pé da letra, não é uma fórmula, né, uma receita pronta, mas são sugestões para que você possa, então, entrar numa reflexão um pouco mais profunda e com este olhar, né, ficando alerta para o que está acontecendo agora e para que tipo de experiências você está vivendo. Então, a primeira pergunta, seja curioso, né, e comece a investigar que experiências você está vivendo agora e como elas fazem você se sentir, né, como elas impactam você. O que você está observando e aprendendo sobre você mesmo nesse momento? Cada dia eu tenho certeza que você está aprendendo alguma coisa. E o que diferencia você? O que você está percebendo no meio de todos esses problemas, de todas essas dificuldades e tanta incerteza? Será que você está aprendendo alguma coisa nova sobre você mesmo e sobre aquilo que você tem de mais forte? O que você está observando e aprendendo sobre como você realiza o seu trabalho? Então, talvez você não tenha parado para pensar nisso antes, mas por que não fazer isso agora? Por que não pegar aquele quadrante 4 e realmente dedicar a ele o tempo que ele merece? E em seguida, né, a minha sugestão para vocês é articule suas ideias e suas ações. De que forma? Primeiro, registra tudo que você observa e aprende. Essa é uma das formas mais valiosas e potentes de aprendizagem. Analisa, sabe aquele feedback que você pediu para aquelas 6 pessoas ou mais pessoas? Analisa o feedback que você recebeu e busca padrões. Puxa, será que tem coisas em comum? Será que está batendo com aquilo que eu penso de mim, com a percepção que eu tenho sobre mim? Se não está, eu preciso começar a investigar um pouco mais. Se eu estou realmente comunicando para as pessoas com autenticidade a minha marca pessoal. Sempre conecte toda essa reflexão com as suas aspirações. Olhando para o futuro. Eu estou no meio de uma crise, mas lá eu estou ao mesmo tempo construindo o futuro. E eu sou autor de uma boa parte dele. Então, quais são as minhas aspirações? Para onde eu quero ir? E seja consistente em suas ações, né? A consistência é um dos outros fatores que cria uma marca pessoal valiosa, impactante, precisa, né? Eu ter uma coerência entre aquilo que eu acredito,
aquilo que eu faço e aquilo que eu comunico para o mundo. Eu agora vou encerrar, por enquanto, a minha parte, passar a batuta aí para a professora Maria Cândida, para ela dar continuidade, entrando mais, então, no aspecto de desenvolvimento de carreira. E aí eu começo, Kátia, com um outro exercício para vocês fazerem, de novo, não precisa fazer agora, mas anota fazer na sequência, que é pensar sua trajetória até aqui. Faz uma listinha, papel de pão, não importa onde, de cada experiência que você teve profissional até hoje, e para cada uma delas coloca o que você gostou e o que você não gostou. Trabalhei em 10 empresas, vão ter 10 gostos e não gostos, pelo menos, porque em cada experiência pode ser que você tenha mais gostos e não gostos. E à medida que você for anotando tudo isso, comece a enxergar se tem padrão. Comece a enxergar se tem coisa que, epa, isso aqui toda vez que aparece eu sofro. Isso aqui toda vez que aparece eu gosto muito. Dentro dessa ideia de exercitar, eu queria sugerir para vocês uma outra pergunta e resposta aqui, né? Eu vou perguntando, vocês vão respondendo e a gente vai, de novo, encontrando algumas coisas importantes. Quem aqui adora o Excel? E quem aqui odeia o Excel? Quem ama e quem detesta o PowerPoint? Quem aqui fala sim para tanta atividade que quando vai ver está muito mais sobrecarregado do que deveria? Quem aqui detesta falar no microfone? Quem aqui recebe feedback de que é agressivo demais? E quem aqui prefere usar referências anteriores ao invés de começar uma folha em branco? Vai pensando nisso. E aí pega a folha de papel que a Kátia mencionou lá no começo, aquela que tiver aí do seu lado, não adianta laptop, não adianta celular, precisa do papel, caneta, não importa se o papel está limpo, está sujo, pega a caneta, pega lápis, pega qualquer coisa que escreve. Escreve seu nome inteiro agora, sem abreviar. Letra cursiva, tá? Letra que você usa todo dia. Se você tiver 6 sobrenomes, escreve os 6 sobrenomes. Você está escrevendo o seu aí, Kátia? Eu estou. Já acabou? Acabei. Então tá. Agora, gente, quem é canhoto, escreve com a destra. E quem é destro, escreve com a canhota. E se você tem os mesmos 6 sobrenomes, é óbvio que não mudou, né, de um segundo para o outro, por favor, escreve na íntegra, sem economizar, sem abreviar. Vocês estão devagar, né, gente? Primeiro foi tão depressa? O que aconteceu? O que foi mais fácil? O primeiro ou o segundo, Kátia? Não vou nem mostrar o que deu aqui. Nossa, o segundo tá um garrancho. E qual precisou de menos esforço, o primeiro ou o segundo? Nossa, o primeiro, com certeza. O segundo deu mais trabalho, né? Eu sempre pergunto o que ficou mais bonito, as pessoas olham para a minha cara e eu falo que isso no sentido de legível, porque às vezes é garrancho para cima e para baixo. Garrancho. E com qual dos dois, o primeiro ou o segundo, você faria uma redação de 5 páginas agora, Kátia? Uhum. O primeiro, senão vai demorar alguns dias. Alguns dias para 5 páginas saírem. Quanto custa escrever com a mão contrária? Já pensou nisso? Uhum. Custa mais tempo, mais foco, mais energia, mais atenção. Custa eu não conseguir usar o meu automático, custa eu não conseguir usar o meu natural. E aí eu termino o meu processo muito mais cansado. Aí vocês vão dizer, Maria Cândida, você está louca? O que isso aqui tem a ver com o que a gente está falando de desenvolvimento? Eu estou caminhando com vocês numa trilha para a gente chegar no nosso ponto principal, ele é daqui a pouquinho. Essa história toda leva para a gente a um que foi feito algum tempo atrás, nos Estados Unidos, no estado de Nebraska, quando a Secretaria de Educação decidiu que eles iam fazer um boom de capacitação no estado, e um boom no sentido de as próximas gerações serem gerações muito mais qualificadas do que as gerações anteriores. E eles contrataram a Universidade de Nebraska para investigar
qual seria a melhor técnica de leitura dinâmica para eles implantarem em todas as escolas públicas. Eles tinham feito uma pré-seleção de 3 técnicas e pediram para a universidade dizer a mais efetiva, e a que fosse mais efetiva eles iam adotar em todas as escolas. Porque eles entenderam que com a leitura dinâmica os alunos iam ler melhor, ler mais, e com mais leitura você tinha esse salto de qualificação. Eles fizeram um estudo por 3 anos, com 6.000 alunos. E basicamente o que eles faziam era medir quantas palavras o aluno lia e compreendia antes da técnica e depois da técnica, para no final dizer, ó, dessas 3, essa daqui aqui é mais efetiva, tem um resultado melhor, adota. Sabe aquela história que a gente fala que mirou onde viu e acertou onde não viu? É mais ou menos o que aconteceu aqui. Eles descobriram que o ser humano aprende independente da técnica. A diferença não estava na técnica. A diferença estava em outro lugar. Eles descobriram que tinha um grupo que antes de fazer o curso lia e compreendia 90 palavras por minuto. E que tinha um outro grupo que lia e compreendia 350 palavras. Aí tem gente que pergunta para mim, esse pessoal do 350 já tinha feito curso? Não, não tinha feito nada. Basicamente era todo mundo virgem de leitura dinâmica. O primeiro grupo, depois do curso, independente da técnica, passou a ler e a compreender 150 palavras por minuto. Uma evolução de 67%. Bom isso? Você pega seu dinheiro, põe no banco, volta 67%, tô sorrindo de orelha a orelha, né? Pega a empresa inteira, põe no treinamento, volta 67% melhor, tá maravilhoso. O que vocês acham que aconteceu com o segundo grupo? Esse dos 350 palavras. Continuou com 350, piorou, melhorou, mas não melhorou 67%, melhorou um pouco mais que 67%. Eu gosto dessa hora de ouvir todos os palpites. E os palpites são bem variados. E aí, quando eu falo do mirou onde viu e acertou onde não viu, é porque o resultado desse grupo, gente, foi de 2.900 palavras. A evolução foi de 729%. E aí, o 67% ficou pequenininho. Por quê? Porque quando a gente investe, né, e que foi a grande descoberta, quando a gente investe naquilo que a gente é naturalmente bom, a gente é o Ayrton Senna da história. Quando a gente investe naquilo que a gente é mediano ou medíocre, a gente evolui ali um pouquinho. Tem 11 vezes de diferença entre uma coisa e outra. Então, a grande descoberta, e depois essa descoberta foi confirmada em vários estudos pelo Instituto Gallup, foi de que as maiores oportunidades de evolução estão nas nossas fortalezas e não nas nossas fraquezas. E isso, quando a gente fala de protagonismo de carreira, de papel de liderança, muda completamente a nossa forma de desenvolver a gente mesmo e o time. Então, quando a gente pega a matriz de distribuição do tempo, urgente, não urgente, importante, não importante, o quadrante 4, que a professora Kátia mostrou, que é o longo prazo, que é o que vai construir tua marca pessoal, aonde que ele deveria estar? Que tipo de desenvolvimento eu deveria priorizar? Aquilo que eu sou meia boca e eu vou dar só um tapinha para poder ficar mais bonitinho? Ou aquilo que eu realmente tenho potencial para ser incrível? Aí as pessoas me perguntam, tá, o que eu faço com os gaps? Que é o que os RHs colocam o tempo todo dentro dos PDIs, né? Os gestores colocam, PDI é mar de fraqueza. Dá para ignorar isso? Não, não ignora. Faça o mínimo para conviver em sociedade daquilo que é tua fraqueza. Você é terrível em relação à criatividade, mas você precisa minimamente conseguir dar uma ideia por ano. Se você fizer um curso de criatividade ali, vai te ajudar minimamente. Você é péssimo com os números, você não vai virar CFO, mas aprender a ver seu holerite, aprender a confirmar ou conferir o teu orçamento é fundamental. Então, uma primeira grande questão quando a gente fala de desenvolvimento é o que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver aquilo onde eu sou naturalmente bom, e isso tem a ver com mapeamento de personalidade, ou aquilo que eu deixo a desejar ou eu fico meio ali, né?
Aí tem uma questão que é o fato de eu ter potencial para alguma coisa, os que liam 350 tinham um grande potencial para leitura dinâmica. Não quer dizer que eu estou pronto. Eu não nasço com 729% desenvolvido. Eu tenho potencial para. E aí vem uma questão de onde é que eu vou desenvolver aquilo que é da minha essência, que é minha natureza, quando eu estou no isolamento. E aí vem um último conceito que eu quero trazer para vocês, que é o conceito das interações de aprendizado. Que tipo de interação tem? Eu estou... Careca é uma expressão que eu não posso usar ainda, né? Mas eu estou cansada de olhar, de ouvir as pessoas me dizendo, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não tenho orçamento, a empresa não me patrocina, a empresa não me libera. Só que 70% do desenvolvimento, gente, ele vem do fazer. De conceituar, de experimentar, de experienciar, de refletir. Ele vem de solucionar problema, de melhorar coisas que estão ao nosso redor, de fazer inovação, de ruptura, de projeto, de rotação, de vivência. Todo tipo de experiência prática. É o que a gente chama de on-the-job training. 20% desse desenvolvimento, ele vem do compartilhamento. Seja você fazendo parte de um comitê, de uma comunidade, de uma associação, de um grupo de discussão, seja você atuando, e aí não importa se é remunerado ou não, em plataformas de colaboração, seja você dando e você recebendo coaching, mentoring, feedback. É muito comum as pessoas falarem para mim, eu não tenho dinheiro para isso. De novo, tem técnica de coach disponível, é óbvio que não é uma técnica de coach que você vê na internet, você não vai virar coach profissional, fazer o trabalho que a Kátia faz. Mas você tem técnica para aprender a fazer boas perguntas para gerar reflexão. E se você com ninguém te oferecendo isso, oferecendo para alguém, porque antes de você querer dos outros, né, antes de querer receber, a gente tem que dar. Isso é meio aprendido lá na infância. Só 10% do desenvolvimento vem da educação formal. Só 10% vem da sala de aula. E aí, gente, eu acho que a gente tem né, no meio da dor sempre tem, no meio da crise a gente cresce, no meio da dor tem muito aprendizado, que é, no meio dessa crise, as coisas que têm acontecido com mais frequência, e uma prova disso é o que nós estamos fazendo aqui, é educação formal de muita qualidade gratuita. Então, a ideia de que, não fiz porque eu não tenho dinheiro, não fiz porque eu não tenho tempo, se você tiver com um bebê recém-nascido, eu concordo. Se você tiver filho pequeno, estiver vivendo Hell's Office, dá para entender. Mas existe isso de qualificação de muita, muita qualidade, gratuito, principalmente no momento que a gente está vivendo. E aí tem uma outra discussão que é como é que você aprende, né? Você é um cara mais visual, você é um cara mais sinestésico, você é um cara mais auditivo, você é um cara que precisa de mais estrutura, menos estrutura, mais experiência. Então, começa a conectar esses três elementos. Quais são as minhas fortalezas naturais, que é aquilo onde eu vou ser feliz, é aquilo que eu vou fazer e vou ter muito prazer, junto com o conceito de desenvolvimento das minhas fortalezas em vez das fraquezas, e o conceito do 70-20-10, o quanto de fato eu estou usando todas essas possibilidades e estou usando materiais e conteúdos, formatos que me agradam mais. Tem gente que está só escutando a nossa voz, não está nem aí para os slides. Tem gente que precisa dos slides. Tem gente que está tomando nota, porque senão não se concentra. Tem o cara que não vai fazer o exercício. Basta ele pensar que ele já entendeu. O outro não precisa do exercício para poder, de fato, absorver tudo aquilo. A gente pode seguir fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez. A gente pode, principalmente, reclamar do vento, do mar, ou a gente pode guiar o barco, porque não tem nada que a gente faça em relação ao vento. Tem um monte de coisa que não está na nossa mão. Tem um monte de coisa que a gente gostaria de fazer e não consegue. Mas tem uma porção de outras coisas que sim, estão na nossa mão. A gente pode fazer. A gente tem toda a liberdade, autonomia, condição, recurso. É só uma questão de escolha. Uhum. Com isso, a gente termina aqui, né, a parte mais reflexiva
conceitual. E aí eu sei que vocês estão colocando dúvidas aí. Então, Maria Cândida, posso então passar para você uma que tem a ver com o que você acabou de falar? Então, aqui o Gustavo Mantilla pergunta: nos obrigarmos a fazer o que não nos é natural, custa mais? Gustavo, sim, custa muito. Para quem me conhece, eu vim de uma carreira que não tem absolutamente nada a ver com o meu perfil. E nesse processo de fazer aquilo que era politicamente correto, né, era um super status, todo mundo queria aquela vaga, eu era muito infeliz, mas as pessoas diziam, siga fazendo isso porque vai ser importante para o seu futuro. Até que eu tive um acidente de carro, eu cheguei muito perto de morrer, e eu vi que eu estava sendo infeliz em nome de um futuro, que se o carro que eu rodei na estrada tivesse rodado mais um pouquinho, eu tinha morrido, esse futuro não tinha chegado. Então, de fato, custa mais. E tem um desperdício aí, porque independente do que a gente acredita, esta vida tem data para terminar. Eu vou fazer dela, né, um momento feliz, prazeroso, satisfatório, ou eu vou ficar só sofrendo com tudo aquilo? Tem uma outra pergunta aqui, né, Kátia? Sim, tem uma outra, mas eu queria só complementar, só em cima da sua, porque eu, na semana passada, eu assisti um webinar que eu achei super interessante, e é uma pessoa de fora do Brasil, acho que ele mora na Austrália, e ele trouxe a própria experiência pessoal, né, de desenvolvimento de carreira e tudo mais, e teve uma hora, e logicamente a crise foi um dos pontos também que foi trazido, e teve uma hora que ele falou uma frase que me marcou muito, que ele diz: quando a dor é tão impactante, você cruza a fronteira do medo e vai atrás da sua aspiração. Eu fiquei com essa frase ressoando aqui na minha cabeça a semana toda, porque eu acho que para o que nós estamos vivendo, isso realmente me tocou profundamente, né? Porque assim, quando você vê que a situação está tão complexa, está tão dolorido passar por todas essas mudanças, quer dizer, esse é o momento em que, por incrível que pareça, a gente se disponibiliza mais para enfrentar os riscos. A gente se disponibiliza mais, né? Porque dá a sensação que a gente não tem nem mais tanto a perder, porque na verdade de um dia para o outro nós perdemos tanta coisa, né? E a gente está aqui, né? Estamos aqui sobrevivendo. Então eu acho muito interessante isso para que a gente possa refletir mesmo, né? Poxa, eu estou chateado, estou sentindo tanta dor com tudo isso que está acontecendo. Aproveita para você então cruzar essa fronteira do medo e realmente você olhar no espelho e perguntar, mas qual é a minha aspiração, né? E como é que eu posso nesse momento trabalhar para chegar lá, tá? Então... Eu tenho visto um ponto no que você trouxe, Kátia, que é assim: se eu sou muito feliz no que eu faço, se eu amo aquilo que eu faço, a crise é só mais uma oportunidade onde eu tenho coisas para aproveitar de oportunidade. Quem já vive uma carreira de alto esforço, pouca satisfação, muito desconectada com as próprias fortalezas, chega na crise e fala: estourei, não aguento mais. Porque o desprazer chega num nível insuportável. É difícil para quem gosta, para quem não gosta é quase impossível. E acho que tem uma pergunta para você aqui, que fala que dá trampo. Sim. Quanto se custa esforço e tempo para mudar a marca pessoal, uma vez que você já apresentou essa marca? Seguramente, eu estava até, quando eu li essa pergunta, eu estava até pensando até na minha vida também, na minha carreira, porque eu venho de uma carreira em empresas e tenho esse ponto em comum com a Cândida, que eu não estava absolutamente satisfeita, eu acho que eu estava num lugar totalmente diferente do que eu deveria estar. Então, eu trabalhei muitos anos, por exemplo, na área de auditoria, então trabalhei em áreas que tem muito, né, tem um perfil, está muito distante do meu perfil. E então, num determinado momento que eu me senti muito infeliz, e que foi esse momento que a dor foi tão grande que eu resolvi cruzar a fronteira do medo e arriscar, então teve uma mudança muito grande da minha marca pessoal, a maneira que as pessoas me viam, que eu era conhecida. Então, pelo menos por aquilo que eu fazia, eu tive que mudar quase que radicalmente. Só que o que eu vejo a respeito da mudança da tua marca pessoal? Eu vejo que ela não deveria ser repentina. Eu acho que é importante que ela seja um processo gradual, porque as pessoas precisam começar a se acostumar a ir vendo algumas coisas diferentes em você que elas não viam antes. Requer um planejamento, então por isso não dá para fazer do dia para a noite. Então eu planejei a minha mudança de carreira
cuidadosamente e fui fazendo pouco a pouco. Eu confesso que eu fui surpreendida quando eu comecei a atuar na nova carreira e vi que muito rapidamente as pessoas já me reconheciam nessa carreira que eu estou hoje, né? As pessoas já me reconheciam dentro dessa carreira com essa nova marca e eu percebi que isso é porque a minha essência eu levei comigo. Então, essa parte é a que facilita essa passagem. Eu trouxe comigo a minha essência, então as pessoas já tinham algumas, né, uma visão minha que contribuiu imensamente para eu conseguir rapidamente ser vista na minha nova profissão. Então, eu trouxe comigo algumas habilidades que eu já tinha de relacionamento, de uma série de coisas, né, habilidades interpessoais e várias outras. Eu trouxe os meus valores e as minhas crenças, eles continuavam os mesmos. Então, eu acho que eu mudei de profissão, mas a minha essência foi comigo. Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas assim, ela custa um esforço, sim, mas custa um esforço principalmente porque você tem que entrar em contato com você mesmo, com quem você verdadeiramente, autenticamente é, e aí fica mais fácil de você colocar isso para fora e colocar isso para o mundo, né? E tem que planejar, tem que ir fazendo um passo atrás do outro. O que eu vejo aqui, Kátia, e até juntando com uma outra pergunta que aparece depois... Tem uma outra pergunta aqui. Quando você faz a mudança para uma coisa que verdadeiramente te preenche, te representa, quando você falou assim, rapidamente as pessoas me reconheceram na minha nova marca, é porque você estava na tua zona de fortaleza. E na carreira anterior, você estava na zona de fraqueza. E aí não tem como ter uma marca positiva. Com certeza. Que acho que é um pouco da pergunta do Jonas Bezerra, né? Tem maneiras de sair da zona de conforto? Jonas, eu particularmente acredito que você precisa investir muito no ponto que a Kátia falou do autoconhecimento. Às vezes a gente acha que a gente gosta de uma carreira, a gente acha que tem perfil para isso, mas precisa ter instrumento, técnica realmente robusta para poder descobrir que lugar é esse com segurança. Eu atendo muitos executivos no escritório que vão meio que na tentativa e erro. E aí, né, 50-50. Quando você faz um processo bem estruturado, bem orientado, com uma ferramenta parruda, profundo, a chance de você ter respostas precisas é muito maior. E aí, quando você tem as respostas, o esforço é um esforço que demanda, óbvio, né? Você não sai da inércia parado, mas o esforço também é prazeroso. E aí a gente tem muita história para contar, mas tem mais perguntas aqui. Eu só quero complementar essa questão da zona de conforto, Cândida, porque eu acho que às vezes o que dificulta nós sairmos dela é o fato de que nós achamos que temos que dar um passo gigantesco. Né? E, na verdade, sair da zona de conforto, de novo, é um processo de um passo a passo, é um passo atrás do outro. Né? Então, a gente sempre, quando a gente fala de zona de conforto, né, e andou até circulando, né, nas redes, exatamente uma figura, né, uma representação visual de zona de conforto, zona de crescimento nesse momento da crise, em que lugar você quer estar, né, então eu me lembro de ter visto isso, mas a gente pensa que assim, a zona de conforto é onde a gente está no nosso automático, fazendo aquilo que está mais fácil para a gente naquele momento, né, e o ideal é que a gente consiga passar para a zona de alongamento. Então, alongamento que é aquilo, como que eu saio da zona de conforto? É treinando, é todo dia fazendo alguma coisinha para aquilo, né? É como ir na academia e você ficar, né, levantando peso todo dia um pouquinho, né, para que você, então, você vai saindo da sua zona de conforto aos poucos, porque se você quiser pegar um peso de 9 quilos na primeira vez que você vai para a academia, você vai se machucar seriamente. Então, acho que na vida é a mesma coisa. Então, a ideia é assim, zona de conforto vem de uma decisão que eu tomo, de uma escolha que eu faço, e aí ela vem acompanhada também de uma disciplina e de paciência, né, de eu fazer realmente um passo por dia, né. Perfeito. Aí tem uma pergunta do Douglas Rabelo, que é muito ligada ao que você está trazendo, que é possível construir essa marca pessoal em uma lista fria, ou seja, fora do meu círculo de convivência? O que você acha, Kátia? A lista fria, não sei se eu entendi perfeitamente, mas sim, eu acredito que você pode sim construir uma marca pessoal fora do seu círculo de convivência, e muitas vezes é isso que você vai precisar fazer. Você vai precisar sair, né, daquele ambiente onde todos já te conhecem, você precisa começar a levar essa tua marca pessoal para outros círculos. Então, junto com o trabalho na marca pessoal, sempre vem um trabalho também de rede, né, de rede de contato, e não no sentido de
utilitário da rede de contato, né, no sentido mais positivo da palavra, de eu começar a conhecer e começar a contatar pessoas até muito diferentes de mim, pessoas de círculos muito diferentes, porque isso vai, primeiro, que ampliar minha perspectiva sobre as coisas, vai me trazer muitos elementos que eu mesma não conhecia, e que eu começo, então, aí, né, de alguma forma, levando essa marca pessoal para esses círculos, né, então é uma ideia interessante também, você ir desenvolvendo em círculos de convivência novos. Tem uma coisa que é quando o nosso relacionamento já está meio viciado, isso. É difícil mudar a imagem das pessoas rapidamente. Quando você começa num círculo novo, você tem uma segunda chance. Isso. Você quer trazer a pergunta do Isaías? Pergunta do Isaías. Opa, as empresas insistem em desenvolver pontos que chamam de fraquezas e não reforçam, né, as fortalezas. Por que vocês acreditam que isso ainda aconteça? Cândida, o que você acha? Você quer a resposta bonita ou a resposta verdadeira? Resposta bonita, cada um tem o seu tempo. Resposta verdadeira. Dá trabalho. Dá trabalho usar uma ferramenta com profundidade, até o Marcelo depois pede indicação. Dá trabalho fazer uma análise respaldada, embasada. Dá trabalho saber de fato onde são as fortalezas. As fraquezas aparecem rapidinho. Você pôs o cara na posição, o problema está ali na sua cara. Então, você fala, melhora isso. Agora, tem uma outra questão dentro dessa discussão, que é as organizações ainda têm uma cabeça, que é a cabeça lá do tempo da produção em massa, pós-revolução industrial, que é de homogeneização. Quanto mais parecidas as pessoas, mais elas vão fazer os processos direitinho. Só que a gente não vive mais essa realidade de padronização, de homogeneidade. Hoje, se você tem um cara que é brilhante de organização, não adianta você ficar colocando ele em curso de criatividade, porque é um desperdício, e vice-versa. As organizações que estão se destacando têm essa consciência, mas tem muita organização ainda com modelo de gestão de pessoas lá de trás. Tem uma cultura, né, eu trabalho em várias organizações que realmente a gente está buscando fazer uma mudança, que é na cultura mesmo, de começar a valorizar o que a gente chama de pontos brilhantes. Então, começar a ver onde brilha, né, onde as pessoas brilham, para fazer disso, né, para que você consiga multiplicar isso, fica muito mais fácil você multiplicar pontos brilhantes, né, do que você trabalhar as fraquezas, que é um pouco do que você trouxe, né, Cândida? Então, tem uma cultura que ainda permeia, né, e que depende de nós, inclusive, da gente que está lá, né, no dia a dia, quem está nas organizações, de ir contribuindo para fazer essa mudança. Deixa eu ver aqui, que agora chegaram várias perguntas, deixa eu ver aqui, nós já falamos... Rodrigo Reis, sim. Kátia, ele pede se você tem indicação... Desculpa, não é Rodrigo Reis, é o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos. Se tem link de autoavaliação da matriz de Eisenhower e das fortalezas naturais. As fortalezas naturais, a ferramenta que eu gosto é uma ferramenta suíça, de muita profundidade, chamada Label. Agora, para a matriz, eu não conheço instrumento online, não sei se a Kátia tem para indicar. Não, eu também não conheço, é lógico que você consegue, com esse nome, né, Matriz de Eisenhower, você consegue encontrar uma série de artigos, uma série de informações a respeito da matriz, que com certeza vão te ajudar, né, a preencher, mas assim, o preenchimento tem que ser seu, tem que ser uma avaliação sua, né, de você olhar para o seu dia a dia, para como você está distribuindo o seu tempo, e aí, de acordo, então, né, eu hoje falei de forma muito rápida, mas você tem links, com certeza tem muitos artigos e muitas informações mais detalhadas para que você possa, então, identificar e treinando, usar essa matriz e identificando, então, as tarefas e encaixando em cada um dos quadrantes, né, mas realmente você tem que fazer essa avaliação. Tem uma coisa que me ocorre aqui, Kátia, que é um livro, aquele das pessoas altamente eficazes, os 8 ou 7 hábitos, não é? Dos 7 hábitos? Que é isso, exatamente, do Covey, Stephen Covey. É o terceiro ou quarto hábito, fala da matriz, e ele vai te guiando como preencher a sua matriz. Então, é uma ótima referência, porque ele fez essa matriz se tornar importante, né, ele deu o nome, inclusive, da matriz do urgente importante, então essa é uma excelente fonte para pesquisar com maior profundidade, né.
Eu estou vendo aqui que tem uma outra pergunta do Rodrigo Reis, uma pergunta do Rodrigo Reis, que é possível perceber que estamos no caminho errado sem nos expormos ao risco de desgostar? Estou refletindo aqui, deixa eu ver o que o Rodrigo quis dizer. Eu estou entendendo que é assim, sem eu não gostar, eu vou descobrir que eu estou no caminho errado. Se você tiver ferramenta, você não precisa primeiro correr o risco, não precisa primeiro pôr o dedo na tomada para depois levar um choque. Se você fez um mapeamento de personalidade bem feito, você descobre antes aquilo que você deve evitar. Minha experiência mostra que, por mais que eu diga para o executivo não vai por aí, por mais que eu diga o teu mapeamento de personalidade mostra que aí não está a tua zona de força, se ele ainda não experimentou, ele não acredita em mim. Aí ele vai lá, põe o dedo na tomada, descobre que leva choque, ou vai para aquela cadeira, descobre que não é o perfil, aí ele volta e fala, tá, agora eu entendi. Agora vamos fazer o caminho das fortalezas. Porque ainda tem uma pressão social de que eu quero fazer aquilo que a sociedade espera de mim. Eu lembro de um executivo, Kátia, que chegou para mim e disse assim, eu tenho encontro de formado da minha faculdade daqui a um mês. Ele falou, todos os meus colegas são presidente, vice-presidente ou diretores. Eu sou o único gerente geral. O que eu vou falar para eles? Falei, como? Você está preocupado com o que os outros vão pensar ou aquilo que faz sentido para você? E ele verdadeiramente pediu demissão da empresa para ir para uma outra empresa, onde ele ia ter o cargo que chamava o mesmo nome dos colegas, porque para ele essa validação social era muito importante. Aqui eu acho que o importante é que você esteja bem, você goste, né? Sim, esse é o ponto principal, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando disso. Então, tem uma outra pergunta aqui até sobre autoconhecimento, que é qual o melhor caminho para se chegar ao autoconhecimento? Então, tem uma série de caminhos, mas, de novo, primeiro é uma decisão, é uma escolha. Eu quero me conhecer melhor, então o que eu posso fazer? Eu posso desde procurar artigos, desde ler livros, desde buscar ferramentas, que hoje existem muitas ferramentas à disposição, algumas até gratuitas, outras que têm um custo pequeno até, mas que já ajudam você a entender um pouco mais, como a Cândida tem trazido a questão das fortalezas e a questão da onde eu não gosto tanto, aonde eu não tenho tanta facilidade. Então, aí você tem várias formas, você participar de webinars como esse, então, e hoje o próprio feedback, né, Kátia? O feedback, receber feedback, cara, eu digo que não tem nada mais barato e mais poderoso do que pedir feedback. Só que não adianta pedir feedback e o cara te falar uma coisa que você não gostou, e aí você fala, não, está errado. Aí o cara nunca mais vai te dar feedback. Então tem que ter abertura para receber isso. Fazer aquele exercício que nós propusemos é uma forma de complementar, né? Tem o que você vê em você e o que as outras pessoas. Kátia, a gente tem 2 minutos para 2 minutos, né? Tempo. Tem 3 perguntas aqui. A da Silvia pergunta para você, qual é a diferença de marca pessoal e marketing pessoal? Sim, tem uma diferença, no meu ponto de vista, então, a marca pessoal é a maneira que eu me projeto, né, que eu me coloco no mundo, como eu falei, a soma da minha percepção, das minhas crenças, dos meus valores, de como eu me vejo, das minhas forças, somada também a forma que as pessoas me veem. Agora, marketing pessoal são as formas, né, a maneira em que você vai se divulgar. E aí nós estamos falando, então, de uma outra parte, que pode fazer parte, se você achar que você precisa, então, fazer marketing para divulgar a sua marca, então você pode fazer um estudo específico sobre isso, e aí investir nisso. A marca pessoal, ela começa, então ela tem a ver com a sua essência, é quem você é, no que você acredita e o que você defende. Maravilha. 2 últimas perguntas aqui para a gente encerrar. O Idalberto fala sobre sua marca fortaleza pode te carimbar ou limitar numa área e função, impedindo novos desafios e áreas? Idalberto, aqui eu não vou ser elegante, não. Aqui eu vou ser rude. Se você usar ferramenta ruim, é isso que elas fazem. Ferramenta ruim, coloca um rótulo na sua testa e diz, você é assim, pronto e acabou. Ferramenta boa, não te rotula. E aí, a Valéria Murad, última pergunta, falou assim, fico com receio de ficar magoada com a resposta, ou que o outro não entenda meu objetivo. Poderia dar um exemplo dessa abordagem?
Eu entendi que aqui ela está falando, Kátia, sobre o feedback. Ela pedir feedback e ficar chateada que o outro, com o que o outro falou. Como é que eu peço feedback e não me chateio? Você quer dar uma sugestão? Na verdade, faz parte do feedback, você receber aquilo que vem, né? Nós não temos controle sobre o que os outros pensam de nós, então aí é importante, Valéria, né, que você se prepara, Valéria, se prepara para pensar o quanto esse feedback vai ser útil para você, né, o quanto, por mais que num primeiro momento exista uma resistência, que você entenda que aquilo é uma informação importante. Então, olhe esse feedback como uma informação importante para que você se desenvolva, para que você crie uma marca pessoal mais poderosa. Então, você se prepara para você não se chatear. E lógico, tente ser clara, né? Tente dizer para as pessoas qual é o seu objetivo. Então, por que eu estou pedindo isso para você? Né? O que eu quero obter dessa pergunta que eu estou te fazendo? Eu estou trabalhando a minha marca pessoal, eu quero entender como é que as pessoas me percebem, né? Então, seja muito transparente, seja clara. Né? E procure pessoas que você também, né, confia, que você tem aí uma certa confiança. Gente, nós vamos encerrar por aqui, nosso tempo acabou. Dando continuidade aos webinars, amanhã às 11 horas da manhã, o ministro do STJ, o Paulo Dias de Moura Ribeiro, e o professor do INSPER, Daniel Boulos, vão apresentar o tema: os efeitos do coronavírus nos contratos. Aproveitem e até a próxima. Foi um prazer. Gente, muito obrigada. Obrigada, Maria Cândida. Um prazer estar aqui com vocês. O contato está aí. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, fazer alguma outra pergunta, a gente está à disposição. Foi um prazer. Obrigada, Kátia. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau a todos.